noite. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou a Ju Yoshida, eu sou chefe de cozinha, eu sou uma amante, da culinária oriental e também eu sou empreendedora gastronômica. Bom, esse daqui é meu novo programa, ele se chama Oriente-se. Ele vai acontecer toda quinta-feira, nesse horário, às 20 horas. E, na verdade, esse primeiro episódio aqui, eu queria passar um pouquinho para vocês como que ele vai funcionar. Vou começar falando, por que a gente escolheu esse nome? Oriente-se, a gente fez, na verdade, uma brincadeira, em relação à temática, desse programa, que é voltado para a culinária oriental, Então, é uma temática, é um aprendizado versus a temática oriental. Por isso que a gente deu esse nome de Oriente-se, tá bom? Então, a gente vai abordar questões como cultura, como curiosidades, comida, tudo isso, dúvidas de vocês, tudo isso em relação à temática da culinária, tá bom? Culinária oriental, tá bom? E aqui é legal, porque vai ser um canal que eu vou conseguir dialogar com vocês livremente, Eu vou conseguir responder as questões para vocês livremente também, tá bom? E ao mesmo tempo, eu vou falar um pouquinho voltado, a temática oriental, mas voltado para a minha descendência, que é a cultura japonesa, tá? Eu sou neta de japoneses, tá? Então, eu vou sempre voltar um pouquinho para o meu conhecimento pessoal, para a minha criação, pessoal, tá bom? Que assim, gente, eu sou neta, de japoneses, então já perdeu um pouquinho, nessa minha geração, um pouco da cultura, Mas ainda tá muito forte, eu acho, presente aqui na minha vida, Mas já na geração das minhas filhas, eu tenho a sensação que vai se perdendo, Não tem como a gente manter, a cultura por completo, A gente tá em outro país, a gente não convive só com os japoneses. Então, é difícil da gente conseguir manter para as próximas gerações, a cultura oriental, a cultura que eu tenho como origem. Então, eu tenho muito essa preocupação. Na verdade, esse programa Oriente-se é uma dessas preocupações. Uma forma, na verdade, é um canal para a gente resgatar um pouco, dessa cultura que vai se perdendo, ao longo do tempo. E uma forma também de eu deixar registrado, todo esse conhecimento e essa busca, essas pesquisas, essa troca de ideias, da gente. Eu, na verdade, quando eu penso nessa questão da gente conseguir manter a cultura presente, na nossa vida, eu enxergo da seguinte forma, Eu consigo inserir a pesquisa, de 3 formas na minha vida. Uma delas, a internet. A internet, eu faço pesquisas, eu vejo as novidades, eu consigo estar perto, do Japão, mesmo longe, Então, a gente consegue fazer esse tipo de pesquisa. Outra forma, gente, é, de repente, a gente assistir programas, que sejam e que tragam, a cultura oriental. Por exemplo, os doramas. Não sei se vocês são dorameiros, eu sou dorameira. Eu acho que eu assisto dorama por conta das histórias que são bonitas, que trazem toda essa leveza, de história, mas não só por isso. Eu acho que elas trazem, os doramas, que são, para quem não sabe, os doramas são séries que podem ser tanto coreanas, quanto japonesas, quanto chinesas. O mais forte, que está popularizado, são os doramas coreanos. Mas existem também japoneses e chineses também, tá? E neles a gente consegue enxergar muito forte, gente, a questão da cultura. Não só a cultura em relação a tudo, Porque você participa de uma certa forma do interior da casa das pessoas, Dos os relacionamentos das pessoas. Então, você enxerga e vive aquilo lá muito próximo, Tudo bem que pode ser, às vezes é muito exagerado, Mas a cultura tá ali, Então, tanto a questão de relacionamentos entre pais e filhos, entre casais, ou até o consumo, de alimentos. A gastronomia é muito presente, nesses doramas. Então, é uma forma de você ter um conhecimento, A outra forma, além dos doramas, além da pesquisa da internet,
existe você conseguir ir até a origem, né? Até o seu local de origem. Então, gente, eu tive a oportunidade de ir 2 vezes, tá, pro Japão. E é muito... O Japão, eles prezam demais pelo respeito ao próximo. Isso você consegue enxergar a partir do momento que você pisa lá no Japão, né? Eu acho engraçado, sabe? Porque eu posso não ser... posso não ter nascido no Japão, mas eu sinto que, de alguma certa forma, pela questão cultural, eu tenho algumas noções, assim, de... Não sei se é de civilidade, sabe? Que o próprio japonês tem. Que eu... Por exemplo, quando eu vim aqui, né? Eu morei muitos anos. Até meus 30 anos eu morei na cidade de São Paulo, capital, né? Lá tem uma cidade grande, então eu estava acostumada de uma forma. Eu me mudei há uns 15 anos atrás para Itapetininga, que é interior de São Paulo. Gente, eu ficava horrorizada quando eu ia no shopping e a gente ia na praça de alimentação. E chegava lá na praça de alimentação, as pessoas largavam nas mesas as bandejas que eles consumiam, né, a sua comida, e largavam lá. Isso pra mim, gente, já era tão cultural, não sei se é porque eu morava em São Paulo, talvez, né, ou a questão cultural, né, da descendência mesmo, mas era algo que estava presente, né, que eu acho que faz parte, né, de respeito ao outro, a quem vai sentar lá depois, a quem vai utilizar o espaço depois, né. Hoje melhorou bastante, né, mas ainda as pessoas largam as bandejas como se as mocinhas, né, da limpeza tivessem a obrigação, né, de retirar essas bandejas. Eu acho que elas não têm, né? Acho que é o mínimo a gente levar, né, para elas fazerem a reciclagem correta, né, no ponto de coleta ali, tá? Outra coisa, gente, que acontece muito é nos supermercados, né, que a gente vai lá no estacionamento, quando a gente faz as nossas compras, utiliza o carrinho de compra e as pessoas largam, né, os carrinhos no estacionamento, atrás do carro, do lado do carro, no meio de uma vaga, sabe? São estacionamentos que são cheios, que precisa, né, ter a otimização das vagas. E é desse jeito, né? Então, isso é uma questão cultural, né? Questão de respeito ao próximo. Como é que a gente enxerga como o japonês, ele respeita, ele tem ele preza demais por esse respeito. Quando a gente chega lá no Japão, a primeira coisa que você vê, o japonês, ele não atravessa a rua fora da faixa. Pode não estar passando carro nenhum na rua. Eles esperam e atravessam na faixa. Outra coisa, não era pandemia, sabe? Mas, mesmo não sendo pandemia, muito antes da pandemia, os japoneses, eles tinham o costume de utilizar as máscaras cirúrgicas. Respeito ao próximo. Por quê? Se eles estivessem gripados, estivessem resfriados, né? Então, quer dizer, quando chegou a pandemia, isso daqui para eles não foi uma novidade, né? Sabe que no Japão, gente, eu fiz uma pesquisa. Vocês acreditam que o índice de analfabetos do Japão é menos de 1%? Isso é inacreditável, porque isso significa que eles prezam, existe o respeito pelo ser humano, eles dão realmente o cuidado, né, que é a educação. Então, quase 100% da população japonesa é alfabetizada. Isso é inacreditável. E se você for olhar, fazer uma pesquisa, tudo bem que na pesquisa que eu fiz, não existe um número claro, tá? Mas menos de 10 mil habitantes japoneses são considerados sem teto. Não consigo nem imaginar, né, uma coisa dessas. Se a gente for pensar, né, tudo bem que ele é um país minúsculo, né? Mas menos de 10 mil habitantes são sem teto. E mesmo assim, eles não são sem teto que moram na rua. Eles são alojados, né? Sabe que essa questão cultural, o japonês, ele é ensinado, desde que ele nasce, a ter respeito pelo próximo.
nas escolas, existe o ensinamento que os alunos, os próprios alunos, limpam as escolas. Então, eles limpam até os banheiros. Isso é uma questão, assim, de respeito com a escola, né? Respeito com o ambiente onde eles vão passar a maior parte do seu tempo. Olha, gente, eu tive a oportunidade de ir pro Japão 2 vezes na minha vida, sabe? A primeira vez eu tinha, acho que uns 17 anos. E foi tipo um intercâmbio, né? O meu pai, ele trabalhava numa associação, né, japonesa chamada Gifuken Jinkai. E essa associação, ela mandava, né, pro Japão uma vez por ano. Se eu não me engano, uma vez por ano tinha esse intercâmbio, né, pra ir lá e ter a vivência no Japão. Cerca de 20 dias, eu acho que a gente ficou. E ao mesmo tempo recebia, né, os japoneses de lá aqui, da mesma forma. Eu tive a oportunidade de ir com mais 2 primas, então eu não estava sozinha, eu era jovem, né? Então, pra mim foi muito bacana, foi uma experiência incrível. E eu consegui ver o respeito na pele. Porque eu fui recebida nessa temática, né, desse intercâmbio, a gente tinha que cumprir algumas formalidades, né, alguns encontros com prefeitos, visitar fábricas. Então, eu tive contato, né, de uma forma muito diferente do que se eu fosse como turista. Então, eu enxerguei coisas, né, do Japão de uma forma diferente, né? E esse casal, né, eu tive a oportunidade de dormir 2 noites num homestay que chama, né? Que a gente tem a vivência dentro de uma casa de família tradicional. Eles me cederam o melhor quarto, que era o quarto do casal. Eles saíram do próprio quarto para me receber. Eles tinham um filho. Esse filho, acho que ele era 1 ano mais velho do que eu. E eles me mostraram, né, a cidade, a gente passeou, eles foram super bacanas, me mostraram lugares que turistas não vão. E de repente, a gente foi dar num ponto turístico, acho que era um shopping, para eu poder ver, né, as coisas, produtos, essas coisas que, né, todo turista quer ver. E no final do dia, a gente fez uma pausa para um lanche e a gente parou num café. E a mãe, né, a mãe japonesa, ela me perguntou: o que você quer tomar? Eu, na minha ingenuidade, e hoje eu entendo, né, que eu não devia ter pedido aquele suco. Por quê? Eu olhei, né, no Japão, eles têm as vitrines de produtos. Então é muito fácil de você escolher, porque eles têm como se fossem umas maquetinhas assim com os produtos, são visíveis, você entende exatamente aquilo o que vai chegar para você. Então eu não queria errar, falar, eu quero um suco de laranja. Quando veio o suco de laranja, ele veio num copo normal, só que veio um tiquinho assim de suco de laranja, quando chegou pra mim. Eu achei aquilo lá esquisito, peguei o suco, foi um dos melhores sucos de laranja que eu bebi na minha vida. Tomei o suco, não entendi porque veio desse jeito, mas tudo bem. Depois de um tempo, quando eu voltei pro Brasil, que eu fui entender, gente, que as frutas no geral, lá no Japão, elas são super valorizadas. Não é por questão de a produção de tal fruta é muito caro, ela é importada de tal lugar. Tem essa situação também, mas tem uma situação muito cultural. Os japoneses, eles encaram as frutas como obras de arte. Elas são consideradas presentes para presentear as pessoas, sabe? Então, eles super valorizam as frutas. Até eu tenho os meus tios mais idosos, assim, eles têm costume mesmo de dar frutas, né? Quando vai pra casa de alguém, quando, sei lá, é festa, eles levam fruta. Em vez de darem bolsas, joias, as frutas são mais valorizadas do que isso. Então, daí que eu fui entender que esse meu suco de laranja, ele deve ter saído muito caro para essa mãe, sabe? Então, é muito importante a gente entender a cultura local, né? O que eles valorizam, sabe? E valorizar também, né? Ter essa ideia de valor também. Tem outra coisa, sabe, cultural, que quando você vai pro Japão, você escuta muito. A questão assim, se você perder qualquer coisa, derrubar, perder, sem querer, né, derrubar no caminho alguma coisa, nem que seja de valor, quando você voltar lá, você vai encontrar esse objeto de novo.
Vou contar uma história pra vocês que aconteceu comigo, gente. Na minha segunda vez que eu fui pro Japão, o meu irmão, ele morava lá, já fazia um ano que ele estava trabalhando no Japão. Ele casou e foi pro Japão. Então eu e minha mãe falamos assim, vamos visitar, né, no Natal, e fomos visitar o meu irmão, né? E num desses passeios, a gente tava num centro comercial muito cheio de gente, um comércio de muita gente, né, atravessando na rua. E eu levava nessa época pra todo lugar. Eu devia ter uns 20 e poucos anos, 24 por aí. Eu levava pra cima e pra baixo um gorro de tricô que a minha mãe tinha feito para o meu pai. Quando meu pai ele tava doente, ele tava carequinha, ele usava esse gorrinho na cabeça pra esconder a carequinha dele, né? Meu pai faleceu e eu peguei esse gorrinho pra mim e levava pra cima e pra baixo, sabe? Eu usava ele pra cima e pra baixo. E no Japão tava frio, então tinha cabimento, né? E eu taco o gorro na cabeça e tudo mais. Só que num desses momentos, nessa rua, né, comercial, super cheia de gente, eu derrubei esse meu gorro. Fui descobrir, gente, horas depois. Só que eu já tinha escutado tantas histórias das pessoas que reencontram seus objetos, né? Nem que, não era valor nenhum, era valor sentimental, né? Percorri todo o caminho de volta, só que dessa vez não encontrei, sabe? Então, pode ser verdade, porque eu já escutei várias histórias, né, de você reencontrar, né, no meio do caminho, mas comigo não aconteceu. Eu não consegui reencontrar o gorrinho do meu pai, né? Gente, olha, o Japão, pra mim, é um lugar apaixonante, com uma cultura incrível, né? Com um respeito enorme pelo próximo, porque você consegue enxergar, por exemplo, no Japão, você não pode encostar o cumprimento, né, entre as pessoas, o olá entre as pessoas, não é com um aperto de mão. Quanto mais com um beijo no rosto. Eles consideram, na verdade, o toque, mesmo que seja nas costas, o toque, como uma falta de respeito. Como se você estivesse invadindo o espaço, né, íntimo daquela pessoa, sabe? Então, é cultural, é uma questão de higiene também, para você não ter, sabe, esse contato físico nenhum. E o que é isso? Isso daí também, ele se reflete até no comércio, por exemplo. Quando você vai numa vendinha, numa conveniência, em qualquer lugar, no shopping, qualquer caixa, você não entrega o dinheiro para a pessoa, diretamente na mão da pessoa. Você sempre vai encontrar uma cestinha para você depositar o seu dinheiro, sabe? Então isso, você não tem contato físico nenhum, você respeita o outro que não quer ser tocado de repente, e tem a questão da higiene, né? Você não encosta na outra pessoa, né? Então, isso é muito louco, né? Você ter isso. Sabe o que é engraçado quando... Engraçado não é essa a palavra. O sentimento que eu tive quando eu cheguei no Japão, dessa vez, quando eu fui visitar o meu irmão, a gente ia muito no shopping, passeava bastante, ia comer fora. A sensação que eu tive é que eu tive muita saudade do calor humano brasileiro. Porque existe, né, essa questão do respeito, é tão extremo que fica uma frieza, né, presente, muito grande. E essa questão do respeito, né, em relação aos mais velhos, de repente, se reflete também até nos relacionamentos entre a família em si. Então, eu não via a presença de famílias inteiras, o grupo familiar passeando na rua, passeando no shopping. Ou era mãe com filho, né? Ou era um adulto, homem, separado. Então, não tinha essa sensação de a família é importante, o núcleo familiar é importante, sabe? Coisa que aqui a gente preza demais, né? Então, isso é algo que eu acho que eu ganhei, né? Nascendo aqui, sendo a segunda geração no Brasil. E aquela questão, assim, os relacionamentos entre casais é muito fechado, né? Porque não pode, é falta de respeito ter qualquer tipo de expressão
de sentimento. Andar de mãos dadas não é permitido, é visto com falta de respeito, né? Então, são questões assim que é inacreditável, né, você pensar nisso. E como que isso te fecha emocionalmente também. Eles criam toda essa noção de respeito, mas ao mesmo tempo cria uma cultura muito introspectiva, né? Muito intimista. Tudo bem que ninguém precisa saber da sua vida, né? Mas eu acho que essa falta de afeto, né, em determinados momentos, eu acho que afeta também o seu íntimo pessoal, seu relacionamento, né, com o seu cônjuge ou o que for, né? Olha, tem outras questões assim, por exemplo, né? Lá no Japão, a questão da higiene. A questão da higiene, ela não é só em relação, né, a esse tato, a gente tirar o sapato, né, para entrar. Aqui na minha casa eu moro, né, num sítio, então se eu não tiro o sapato antes de entrar na minha casa, o meu piso de porcelanato, ele vira um horror, fica uma sujeira só. Então lá eles têm o costume, além de tirar o sapato para entrar, o sapato da rua fica na rua. Para dentro tem um sapato que só se usa dentro de casa. E tem um sapato utilizado somente para ser usado no banheiro. Então, eles têm 3 tipos. Um que vai para a rua, um que é interno e outro que é usado somente dentro do banheiro. Tá? Então, eles têm essa preocupação com a higiene, né? Incrível, assim. Então, agora vamos falar um pouquinho, gente, em relação à questão cultural, em relação à alimentação, né? Aqui, na verdade, nesse programa Oriente-se, eu quero falar, gente, um pouquinho sobre tudo, tá? Então, hoje eu tô querendo me ater somente uma introduçãozinha, né, da cultura oriental e pegando um pouquinho, né, da minha vivência, né? O que eu vivi, o que eu enxerguei, tá? Presente aqui na minha vida, né? Como exemplo, para trazer exemplos mesmo para vocês, né? Eu acho assim, na alimentação, gente, a gastronomia japonesa, eles estão assim de 1000 para frente em relação a gente, né? E não é à toa que eles conseguiram, assim como a França, ela tem eles ganharam como se fosse um certificado, sabe, de alimentação. A França e o Japão são esses dois países que têm esse certificado, sabe, de algo que é intangível, sabe? Não, a gente não consegue dar valor, né? Valor em dinheiro, sabe? É de conhecimento, de cultura, sabe? Então, a gastronomia japonesa, ela tá pau a pau junto com a França, sabe? Em relação a técnicas, a cultura, a conhecimento, né, de culinária. Isso é muito bacana, gente, sabe? Então, por exemplo, né, a alimentação em relação à cultura, ela tá muito conectada uma com a outra. Não tem como a gente falar sobre a gastronomia, sobre a comida, sem entrar na questão cultural também, né? Por exemplo, né, quando a gente vai para os Estados Unidos e a gente lá tem a opção, né, você vai no hotel, você tem a opção de comer o café da manhã, que é dos americanos, que eles costumam comer realmente, e tem aquele que é para turista também, né, que tá adaptado, né, para todos os gostos também. Assim também é no Japão, né? A gente tem o café da manhã típico do japonês. Eles consideram o café da manhã a principal refeição do dia. É a primeira refeição que tem que ser com substância mesmo. Então, eles comem comida. O que eles comem no café da manhã? Gohan, que é o arroz japonês. Eles tomam misoshiro. Eles comem ovo. Eles comem tofu. Eles comem peixe. É uma refeição, gente. Uma refeição. Legumes, conservas. Tá introduzido isso logo cedo. Uma coisa, né, que já é muito pesquisado e já é concretizado já, o uso do miso na alimentação. É comprovado, né, que o miso, que é o misoshiro, né, faz parte, né, da preparação do misoshiro, é comprovado que ele traz muitos benefícios para o corpo, sabe?
ele tem ação anti-inflamatória, ele tem antioxidantes, porque ele é um fermentado, né? Então ele é ótimo para a parte digestiva, ele é ótimo para a parte cognitiva, porque ele estimula, né, os nossos neurônios. Então, ele é excelente para a saúde. Então, começar o dia tomando um misoshiro, com certeza é muito benéfico para o corpo. Eles tomam muito, a gente toma muito café, né? Lá eles bebem muito chá verde. O chá verde também tem ações excelentes para o corpo. Eles tomam o dia inteiro. Eles tomam café também, tá? Mas o chá verde, ele tá presente em quase todas as refeições. É como um digestivo, né? Ele é ótimo, tem ação de desintoxicação do corpo, tem ação anti-inflamatória. Então, todas essas questões, né, do consumo do peixe, tá introduzido, né? Tudo bem que o peixe lá, eles têm uma variedade, né, de peixes que são... O sushi é um alimento muito consumido lá. Antes ele era feito só com certos tipos de peixe que eram nobres e muito caros. Hoje eles fazem variações que qualquer pessoa consegue consumir, tá? Então tem variações... Eles adaptaram, né, o sabor, na verdade, buscaram, né, tipos de peixes que pudessem ser compatíveis de sabor, de textura, com aqueles mais nobres, e se popularizou, na verdade, o consumo do peixe através do sushi, do sashimi, tá? Lá no Japão. Então, qualquer pessoa que vai lá consegue consumir, né, esse tipo de produto, tá? E por que eu tô falando isso? Porque o peixe, gente, ele é ótimo para a saúde também. Ele é rico em ômega 3, né, que é excelente para o corpo. Por conta disso tudo que eu falei para vocês, em relação à cultura, em relação à questão da higiene, à alimentação, gente, a estimativa de vida, né, do japonês lá no Japão, para as mulheres, a média de vida é 86 anos. É muita coisa. Para os homens, 81 anos. Né? Eu não fiz a pesquisa para saber aqui no Brasil. Depois eu vou dar uma olhadinha. Mas é bastante, né? Bastante. 86 anos a média de vida. Por conta de toda o estilo de vida, né? E que no final, a gente pode também conseguir, né, agregar isso daí na nossa vida também, tá? Na verdade, gente... Na verdade, eu acho muito bacana essa temática, né, da alimentação, porque ela é visível, ela é tangível, né? O que você consegue fazer por você, fazer pelo seu corpo, né? E tá muito, não é só cultural, né? Você consegue, na verdade, é cultural, mas você consegue trazer isso para você também, né? Então, na verdade, assim, essa questão de hoje, gente, apesar de eu ser neta, né, apenas de japoneses, eu queria trazer para vocês um pouco, né, dessa questão da cultura e abrir para vocês outras temáticas, né? Porque esse daqui, gente, é um programa que eu quero alimentar com coisas que vocês gostariam de aprender, sabe? E essa temática é muito ampla, né? O tema oriental, na verdade, dentro da gastronomia, dentro das curiosidades, de repente, da cultura, ele é muito amplo, sabe? Então, eu queria abrir aqui com vocês questões, né, que vocês, de repente, gostariam de ver, né, num próximo programa, sabe? E dúvidas, de repente, em relação a qualquer outro tipo de conteúdo que eu já tenha dado para vocês. Sobre... A gente fala muito, né, a questão da cultura, da gastronomia oriental, ela abrange, gente, questões, por exemplo, como produtos orientais, que a gente consegue, de repente, divagar em relação a produtos específicos, como arroz. Existem diversos tipos de arroz, não é só um. Falar sobre shoyu, existem diversos tipos de shoyu. A gente pode falar sobre as questões de verduras, sabe? Que foram trazidas de fora, que é muito, né, consumida, né, pelos orientais, como moyashi, como horenso, sabe? Que são
coisas que foram e hoje estão assim, sabe? Como a gente encontra nas feiras, encontra no mercado, no sacolão, né? E já estão muito inseridas aqui pra gente, mas que ainda tem gente que não conhece. E que ao mesmo tempo existem variações, né, de uma mesma temática. Eu fui fazer uma pesquisa, né, por exemplo, sobre vinagre, que eu estava pesquisando, puxa vida, né? Vinagre de arroz. Por que existem tantos? Por que a gente utiliza muito vinagre de arroz nas receitas orientais? Eu fui fazer essa busca para poder entender, porque muita gente chega e me pergunta: pode ser o vinagre qualquer branco? Poderia, mas hoje eu sei responder de uma forma melhor. Por que é utilizado o vinagre de arroz? Sabe? Então eu queria perguntar aqui para vocês. Queria que vocês deixassem registrado aqui as suas dúvidas, alguma temática, né, que eu poderia falar, né, em um novo episódio, tá bom? Esse daqui é só uma introdução de como que vai funcionar, né, esse nosso programa Oriente-se. E na próxima quinta-feira a gente vai estar aqui de novo, tá bom? De repente falando com qualquer outra temática que vocês tenham deixado aqui, tá, de sugestão. Você tem alguma pergunta, gente? Não? Nenhuma pergunta? Eu acho assim, né? Aqui a gente vai poder conversar bastante, tanto sobre a questão cultural, mas também eu quero falar bastante também da questão do empreendedorismo nessa área, né? Que é algo que eu trabalho, que faz parte, né, do meu trabalho. Legal. Saber tudo sobre soja. Soja é uma temática fantástica, que tem uma variação enorme de conteúdo para a gente conversar. Esse daí, tá, muito provavelmente, vai ser a nossa temática, né, para o próximo episódio, que vai gerar, assim, muito conteúdo mesmo. Legal, Sandra. Estão me pedindo muito sobre a soja. É isso mesmo. A soja é muito bacana de se conversar. Tem produtos, né, que muita gente só conhece, por exemplo, o molho de soja. E, na verdade, gente, tem uma diversidade gigantesca, né, pra gente abordar. Legal. Provavelmente vai ser o nosso conteúdo da próxima semana. Então, vou fazer o convite já aqui para vocês, para estarem aqui presentes na próxima semana, quinta-feira, toda quinta-feira de noite, 20 horas. A gente vai estar aqui com o nosso programa Oriente-se. Eu espero que ele seja útil, né? Que a gente consiga, de repente, trocar mais ideia, tá? De repente, em algum episódio ou outro, a gente vai fazer perguntas e respostas para a gente conseguir interagir mais também. Vai ser muito bacana fazer nesse formato também. Eu gostaria também, na verdade, de trazer pessoas para a gente conversar e ser quase que um bate-papo, né? Interessante. Tô buscando algo assim também. Mais alguma coisa, gente? Mais alguma dúvida? Vocês querem algum outro conteúdo, alguma outra sugestão? Senão a gente vai encerrar por aqui. Já foi muito bacana. Eu espero que vocês tenham gostado. Fermentados, legal, Sandra. Fermentados também, é uma temática que eu adoro falar. Que existe uma variação, né, uma diferença entre fermentados e conservados, conservas, né, que é muito bacana de se discutir também. É uma temática muito legal também, que tem bastante gente interessada nisso e dá para, na verdade, trabalhar com isso, né? Anotadíssima aqui, Sandra. Gostei da sua sugestão. Pode ser um próximo episódio. Sandra, você me segue lá no Instagram? Cultura, Newton. Legal. Cultura, eu acho que a gente tem muita coisa para ser conversada, né? A gente falou um pouquinho, a gente só deu uma aberturinha, né? Meio que conectando com as minhas vivências, na verdade, né? Em relação ao que eu vi, ao que eu senti. Mas cultura é uma coisa muito ampla, que dá pra gente conversar bastante ainda também, com certeza. Ah, legal, Sandra. Bacana. Bom te ver aqui também. Pratos quentes, muito legal, porque as pessoas acham, né, que a gastronomia oriental é baseada só
em pratos frios e crus. E na verdade não, né? Na verdade, a cultura e a gastronomia oriental, ela é muito sazonal, né? Ela se preocupa muito, os cardápios nos restaurantes, eles variam conforme a estação do ano. Então isso é inacreditável, essa preocupação, na verdade, sabe? Com o paladar, né? De quem consome, porque isso é um cuidado, isso é um respeito também, né? Então você pode ver, se você vai lá para o Japão, na primavera, você vai encontrar, inclusive, até as cerâmicas que são servidas com a temática da primavera. E os pratos, né, são voltados para essa estação. No inverno, por exemplo, você encontra muitos pratos quentes, né? Então, é um cuidado realmente, né, com quem consome, né? Então, isso é incrível. Isso é uma coisa que a gente não tem aqui, né? Essa variedade de pratos, né? Isso é muito legal mesmo. Legal, também tô super ansiosa pelos próximos episódios. Vai ser muito legal mesmo. Agradeço, gente, a presença de vocês. Vamos finalizando aqui. Se puderem colocar mais algumas sugestões aí de temática, eu agradeço também. Porque daí a gente vai conseguindo, né, conversar conforme as dúvidas mesmo de vocês, né? As necessidades de vocês. Daí fica muito mais fácil até pra mim, pra não ficar divagando, né, sobre coisas que não são interessantes, né? Legal, gente. Então vamos finalizar por aqui. Foi muito bacana. Agradeço pela presença. E até o próximo episódio, até a próxima quinta-feira. Eu espero vocês, tá bom? Até mais, gente. Boa noite.